todos concordam que daquele pedido do Pedro Lourenço, lá na TV Band de Minas, a Copa Sul-Americana é o menos complicado? Vejam bem, hein, pessoal? Não é o mais fácil, mas é o menos complicado para quem sabe o Cruzeiro e o Cruzeirense sonharem com uma taça esse ano? Eu acredito que sim, Valor. Vou começar aqui. Ó. Eu acredito que seja o menos complicado, porque se você pega uma Copa do Brasil, é duelo de titãs a partir das oitavas de final, não vai ter mais jogo fácil e os próprios clubes brasileiros da Sul-Americana já são bem complicados de enfrentar, clubes com tradição, clubes que até outro dia estavam brigando. O Fluminense foi campeão faz pouco tempo, ainda tem uma base, tem bons jogadores, está acostumado. O Corinthians também, né, vem muito forte. Eu até perguntar, não sei se pode ter chance de cair no clube no mesmo grupo ou não pode? Não, brasileiro não pode, não. Menos mal, um problema a menos, né? Deixa para encontrar lá na frente. Acho que a grande questão da Sul-Americana, não sei se foi o trauma que ficou, né? Eu acho que o chefão da Sul-Americana é essa coisa da final única. Esse jogo em final única, longe, porque é aquele jogo que, assim, às vezes você tá fazendo, não foi o caso do Cruzeiro, né? Você pode estar fazendo um jogo até bom, mas basta um dia infeliz do jogador que tudo vai por água abaixo, vai tudo perdido. Já a final com 2 jogos, você consegue ali reverter, segurar, fazer um jogo bom, depois segura ou tenta reverter, né? Dá mais margem para brigar pelo título, né? Não precisa tanto perfeccionismo, né? Uma porcentagem de erro quase mínima. Mas pensando no nível de enfrentamento, a Sul-Americana é bem mais fácil que a Copa do Brasil. Convenhamos, né? Acho que não é nenhum problema falar e assumir isso aqui. Ô, Valu, eu acho que a gente tem que entender assim que o futebol não é como num videogame onde você simplesmente escala ali os melhores jogadores e a coisa acontece naturalmente porque eles têm lá, né, as coisinhas que eles são bons. Tem muito tempo que eu não jogo videogame, eu não lembro direito, mas tem lá as valências deles, né? E aí eles vão e executam daquela forma. O Cruzeiro fez um monte de contratações para o ano, se desfez de vários atletas, trocou de treinador num momento assim, né, meio abrupto, devia ter feito essa troca antes, não fez. Então agora é um projeto que começa do zero, basicamente. Então você já falar de títulos relevantes num ano que você está começando um projeto do zero já é uma meta para lá de audaciosa. Então, eu acho que, assim, eu sou uma pessoa bem da cautela, do pé no chão, e porque eu acredito que futebol é projeto esportivo, assim. O Cruzeiro tá no caminho para isso, mas errou muito. Eu acho que agora acertou num treinador. Eu acho que tem um elenco bem legal que o torna competitivo, inclusive no cenário nacional. Mas a gente tem que ter humildade de olhar os nossos adversários e entender que, principalmente no Brasil, tem alguns clubes que estão bem à frente da gente em termos de projeto esportivo, em termos de elenco. Então, quando a gente pensa assim no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, nada é impossível. O Cruzeiro pode engrenar aí uma boa sequência no Campeonato Brasileiro, inclusive porque os melhores times do país estarão nesse Super Mundial, estão também na Libertadores, então eles vão em algum momento precisar ter essa atenção difusa. E com o nosso calendário, a gente sabe que é bem complicado e o Cruzeiro é um dos times que pode se beneficiar disso por não estar no Super Mundial. Mas, em tese, existem clubes aí mais preparados para realmente disputar nesse nível. O Brasileirão é um campeonato de regularidade, vai premiar normalmente o melhor trabalho e o melhor elenco. Eu acho que a gente pode, em algum momento, ter o melhor trabalho, mas eu falo isso muito pelo potencial do treinador que a gente tem, pelo potencial de investimento numa segunda janela para fazer os ajustes necessários, mas isso ainda é muito no campo assim da conjectura. Tem que aguardar realmente esse time começar a jogar para a gente ver. E na Copa do Brasil, por ser um torneio assim de mata-mata, as forças dão uma equilibrada, então o Cruzeiro pode conseguir, assim, se o time encaixar, também avançar, e a minha expectativa é que avance, tá? É que vá galgando mesmo, e é aquela coisa, se deixarem chegar, vocês sabem como é, mas eu também não crio, assim, essa expectativa enorme de que o Cruzeiro já vai ser, sei lá, finalista da Copa do Brasil no ano que ele está começando um projeto do zero. E aí, dessa forma, a Sul-Americana aparece sim como um campeonato mais acessível, porque os melhores times são justamente os que a gente enfrenta aqui no Brasil.
E como não é um enfrentamento que vai acontecer de cara, se alguns times acabam escorregando aqui e ali, priorizando ali um pouco outras competições, a gente pode ir chegando. Eu acho que o simples fato da gente ter chegado no ano passado com um elenco bem inferior, com troca de projeto, com troca inclusive de donos, né? Assim, o Cruzeiro passou por uma ruptura enorme de trabalho e mesmo assim conseguiu chegar à final, mesmo com todas as dificuldades, então é inevitável a gente pensar que é um caminho um pouco mais acessível. E eu lembro aqui que ano passado o Inter era considerado o melhor elenco e ficou pelo caminho muito cedo. Então o futebol, ele é mágico, mas ele também é muito cruel. Não adianta no papel você ter as coisas se na prática você não colocar em campo, né? Em tese, acho sim que é o mais acessível, mas eu acho que a gente precisa primeiro, assim, ter um trabalho, sabe? Ter um projeto, ter um time que você olha em campo, assim, que é um time que coletivamente funciona, né? Os jogadores conectados com a causa do clube, né? Não é para ficar voltando no tempo, mas recentemente lá na disputa de pênaltis contra o América, os jogadores mal estavam comemorando assim os gols que a gente fazia, era uma coisa totalmente desconexa da causa ali do torcedor e do clube. Então a gente precisa ver essas coisas assim, tanto as objetivas quanto as subjetivas de um time acontecendo, para aí sim, sabe quando o time dá aquela sensação para você quando você vê um jogo, seja no estádio ou em casa, que tipo, esse time aí tem algo de bom para me oferecer? Então, se tiver, se encaixar, eu acho que pode chegar longe, mas ainda é muito cedo, vamos com calma. Eu sei que o Pedrinho tá doido para ser campeão, eu também tô, mas eu acho que o momento pede calma e pede trabalho, pede projeto, porque aí, naturalmente, gente, o trabalho devolve. A partir do momento que o Cruzeiro começar a trabalhar certinho, com o dinheiro que tem para investir e com a reestruturação financeira e administrativa do clube, naturalmente ele vai competir e os títulos vão vir. Mas o momento pede projeto, pede trabalho. Ô, Valor, assim, acho que a Rafaela sintetizou muito bem aí o que é o pensamento de todo mundo, assim. Se for olhar adversário, obviamente a Sul-Americana hoje é o campeonato mais acessível para o Cruzeiro. Acho que existe uma brecha aí no Campeonato Brasileiro por causa do Super Mundial, por causa do calendário. A gente soube aí que o campeonato não. A gente vai ter rodadas durante o Super Mundial, então, assim, são jogos que Botafogo, Palmeiras e Flamengo vão acabar perdendo aí por ter que jogar com, sei lá, o time sub-20. Então, assim, mas hoje não, nada diz muito assim que o Cruzeiro vai ser campeão de alguma coisa. Infelizmente, o trabalho é conturbado, não por causa da comissão que acabou de chegar, mas da diretoria que, né, eu sempre falo, você está no terceiro treinador do ano, então é um pouco complicado. E Copas, né, são sempre imprevisíveis, né, Valu? Por exemplo, ano passado, o Cruzeiro foi privilegiado pelo chaveamento. O Cruzeiro caiu no lado mais acessível da chave. De repente, se tivesse caído para pegar o Racing, o Fortaleza ou o Corinthians, talvez não tivesse passado. O Cruzeiro já caiu com o Boca, que estava mal, né, na competição, e já foi de cara ali, eliminou, e depois acabou pegando adversários mais acessíveis. Outro exemplo assim, de um time bom do Cruzeiro que foi privilegiado pelo chaveamento é a Copa do Brasil de 2014 também, né? O Cruzeiro que fez força para ser eliminado em todas as fases, né? Era um time que estava muito desgastado ali pela questão do calendário, chegou na final ali esbaforido. Então, assim, as Copas têm essa questão do chaveamento, tem muita coisa que a gente ainda nem consegue prever, né? E o Brasileirão é a questão da regularidade, né? Então, se for olhar por adversário, é a Sul-Americana, daria para vencer a Sul-Americana. Mas, primeiro, a gente precisa ver o trabalho aí do Jardim, a gente precisa ver esse time jogar bola. Tem muita gente abaixo, muitos jogadores que vieram e ainda não justificaram, não só desse ano, mas do ano. Não, deu uma oscilada. Daqui a pouquinho, o Baú retornando então,
Pronto, agora sim, voltou. Pode concluir, Baú. Tá mutado. Só para finalizar, eu acho que é uma grande oportunidade aí para o Cruzeiro, a Sul-Americana, mas a gente precisa mostrar futebol mesmo aí primeiro, trabalhar ali quietinho, igual o Cruzeiro sempre fez, e aí deixar o trabalho mostrar que é melhor para todo mundo.